Dando início ao novo assunto, vamos falar sobre impulso. E nesse caso, o impulso de uma força constante. Os impulsos mecânicos, que são esses impulsos de uma força constante, eles estão presentes, gente, em diversos contextos e fenômenos do nosso dia a dia, certo? Como nas situações que há empurrões, quando a gente empurra algo, quando a gente puxa algo, quando a gente tem um impacto com algo, a gente se bate com algo, ou em explosões. E aí, como é que a gente calcula esse impulso? Com essa fórmula aqui. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Sendo que impulso e a força, gente, eles são coisas vetoriais. São elementos vetoriais. Ah, professor, quer dizer que eu preciso saber vetor para poder estar realizando isso? Não. Só é uma informação de que o impulso e a força são vetoriais. A força, e a variação do tempo. E a unidade de medida, gente, é Newton vezes segundos. N.S, que é o sinal de vezes. O impulso, ele também pode ser medido pelo cálculo do gráfico algébrico, onde a área é aproximadamente igual a o impulso. Ou seja, aqui nós temos uma área entre T1 e T2, e essa área aqui, quando a gente for trazer elas em cálculos, vai nos informar o impulso. E aí a gente agora vai para os exemplos do simples ao mais complexo. Uma partícula desloca-se em trajetória, deixa eu só organizar aqui um momentinho. Uma partícula desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada no sentido do movimento uma força resultante de intensidade 20 newtons. Determine o módulo do impulso comunicado à partícula durante 10 segundos de aplicação da força. Ou seja, eu sei que impulso é igual a força vezes a variação de tempo. E a questão nos dá tanto a força quanto a variação de tempo. A força, que é de 20 newtons, vezes a variação do tempo, que é de 10 segundos. Impulso é igual a 20 vezes 10, que é igual a 200 newtons vezes segundos. Simples essa questão, E rápida. Então, vamos lá, repetindo. 20 newtons, que é a força, 10 segundos, que é a variação do tempo. 20 vezes 10, 200 newtons vezes segundo. Já no gráfico, a gente tem uma diferençazinha que vocês devem prestar atenção. Porque no gráfico, gente, a gente vai fazer o cálculo de base, Nesse caso, de acordo com a figura que a gente pegar, nesse caso aqui, um losango. E aí, como é que fica? Vamos ver a questão. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Determine a intensidade do impulso da força. Bem, aqui a gente vai fazer pela área do losango, Aqui nós temos a altura, que é de 6 vezes 10 elevado a 3, e temos os valores de 3 e 6 no tempo. Bem, vamos lá agora para a base, a pergunta em si, Para a gente calcular a área do losango, a área do losango é igual a Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. O que é o Bzão? O Bzão, ele é... perdão, gente, está faltando um valor aqui. 369, que é de 3 em 3. Bem, vamos lá. O Bzão, ele é o maior valor, O último valor de tempo, que nesse caso aqui é 9. Então já vamos aqui começar as substituições. Bzão é igual a 9 mais. Quem é Bzinho? Bzinho é esse espaço aqui, Só que aí nesse caso não é a soma disso aqui, é a subtração. 6 menos 3 dá 3. Então essa área aqui, que tem 3 metros, vem para aqui. Vezes a altura. A altura é 6 vezes 10 elevado a 3 sobre 2. E aí o que a gente vai fazer aqui para simplificar a nossa questão? A gente vai cortar logo aqui esse 6 pelo 2, certo? Que dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. E aí vamos logo montar aqui de novo. 9 mais 3, 12.
vezes 3 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 a gente continua deixando ele aqui, tá? E aí agora a gente vai fazer 12 vezes 3, 36, vezes 10 elevado a 3. Isso aqui a gente não faz. Não fazemos essa operação. Então, se aqui a gente não faz e aqui já chegamos ao número 36, agora a gente só vai botar a unidade de medida. Newton vezes segundos. E temos a nossa resposta final. A resposta final pela área do gráfico é 36 vezes 10 elevado a 3 newtons por segundo. Professor, não resolve essa potência? Não. Isso aí vocês vão aprender mais lá na frente. Certo? E mais um exemplo. Ao dar um saque num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade de 6 vezes 10 elevado a 2 newtons sobre a bola, durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Calcula a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. É aquela mesma fórmula, né, de impulso que a gente usou naquela nossa primeira questão. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Qual é a força? 6 vezes 10 elevado a 2. Qual é o tempo? 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Tá aqui a conta. O que é que a gente vai fazer agora? Impulso é igual a... Vamos esquecer as potências e vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 1,5, que dá 9 vezes. Agora que a gente isolou as potências, vamos lá, né? Multiplicação de potências da mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, a base é 10, a gente repete. E 2 menos 1, que é igual a 1. Ou, nesse caso aqui, pode ser o 10 puro, porque 10 elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? E aí, agora a gente faz a conta. 10 elevado a 1 é igual a 10. 9 vezes 10, 90 newtons por segundo. Chegamos ao resultado final. Lembrando, vocês devem copiar todas essas questões que foram dadas como exemplo e ficarem atentos à descrição do vídeo para ver se vai ter algum outro link de recomendação para vocês como complemento dessa aula. Dando continuidade ao assunto, vamos falar de teorema do impulso. No teorema do impulso, a gente vê que impulso é igual a variação de quantidade de movimento. Ou seja, impulso nada mais é que quantidade final do movimento menos a quantidade inicial do movimento. O impulso da resultante das forças, né, sobre uma partícula é igual à variação de sua quantidade de movimento. Repetindo, quantidade final menos a quantidade inicial. E aí, para a gente poder entender melhor, lembrando, vocês vão precisar sempre daquela primeira fórmula da primeira aula, certo? Impulso é igual a força vezes a variação de tempo. Nesse caso aqui, é a variação de quantidade de movimento, certo? E aí nós temos o seguinte, o primeiro exemplo aqui que a gente vai abordar hoje. Uma partícula de massa de 8 kg desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada no sentido do movimento uma força resultante de intensidade 20 newtons. Sabendo que no instante de aplicação da força a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo, determine, letra A, o módulo do impulso comunicado à partícula durante 10 segundos de aplicação da força. E aí, deixa eu fazer de vermelho aqui para destacar. Vamos lá, o módulo de impulso, gente, é aquela primeira fórmula que a gente aprendeu na primeira aula de impulso, certo? Impulso é igual a força vezes o tempo, né, da questão. Então, nesse caso aqui, a força de 20 newtons, né, a força resultante, vezes a variação do tempo, que nesse caso aqui ele dá logo pra gente, que é 10 segundos. Então, é 20 vezes 10,
O impulso é igual a 200 newtons vezes segundos, que é a nossa unidade de medida, certo? E aí nós vamos para a letra B. O módulo da velocidade da partícula ao fim do intervalo de tempo referido no item anterior. Agora sim a gente vai usar o teorema do impulso. E o teorema do impulso nos diz que impulso é igual à quantidade final menos a quantidade inicial. O impulso aqui nesse caso, a gente já tem, certo? Que é o 200 que deu aqui na letra A. Então, 200 é igual. A quantidade final é massa vezes a velocidade final menos a quantidade inicial é massa vezes a velocidade inicial. É assim que calcula o teorema, certo? Vamos repetir o 200. E agora a gente vai fazer as substituições, né? A massa, ele nos dá, a massa da partícula é 8. A velocidade final, ele não nos diz. Ele não nos diz a velocidade final. Então, repete o VF. Menos a massa, que é 8 novamente, vezes a velocidade inicial. 5 metros por segundo. E agora vamos resolvendo aqui, repetindo 200, o 8 vezes o VF, menos 8 vezes 5, 40. O que a gente vai fazer agora? A distribuição, né? Esse 40 vai passar para cá, do lado do 200. Então vai ficar 200. Como aqui é negativo, né? Menos 40 mais 40 é igual a 8 vezes VF. 240 é igual a 8 VF. E aí agora a gente faz a divisão. Velocidade final vai ser igual a 240 sobre 8, que é igual a 30 metros por segundo, né? 240 dividido por 8 dá 30, e a velocidade em metros por segundo. 30 metros por segundo, chegamos ao final do nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, certo? Uma força F atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa de 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros para varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Determine a intensidade do impulso da força atuante e a intensidade da força F. Então, primeiro vamos determinar a intensidade do impulso da força atuante. Repetindo, impulso, né, que a gente vai usar o teorema, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí a gente viu também que a quantidade de movimento final é m vezes a velocidade final menos a quantidade de movimento inicial, que é novamente o m, vezes a velocidade inicial. Agora a gente vai fazer as substituições, que aqui ele está realmente querendo saber o impulso, ele não nos dá o impulso na questão. A massa, né, que é 2, vezes a velocidade final, variou de 5 para 9, então a velocidade final é 9, menos a massa novamente, que é 2, vezes a velocidade inicial, que partiu de 5. Impulso é 2 vezes 9, 18, menos 2 vezes 5, que é 10. E 18 menos 10 é igual a 8 newtons vezes segundos. Chegamos à nossa resposta final da letra A. 8 newtons vezes segundos. E a intensidade da força F? A intensidade da força F é impulso, que é igual a força vezes variação do tempo. Ok? O impulso a gente já achou aqui, é 8. 8 é igual. A força a gente não tem. Repete o F. Vezes a variação do tempo, 5 segundos. Ó, para vocês não quererem fazer o 9 menos 5 que dá 4. Não. A variação aqui, ó, 5 segundos sobre a partícula. 5.
Então aqui fica simples, né? F, a força é igual a 8 sobre 5, que é igual a 1,6 newtons. Força é igual a 1,6 newtons. Para vocês poderem copiar, deixa eu fixar aqui. E vamos para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo já traz um gráfico, né? E o gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua no ponto material de massa de 2 kg. E aí nós temos, né, que o ponto máximo, né, desse gráfico é 10, a força, e os segundos que está dividido em 5 e 10. Admita em t igual a 0 que a velocidade inicial é 0 e determine. Ou seja, gente, se a velocidade inicial é 0, quer dizer que está partindo do repouso. Nós não temos uma velocidade inicial, certo? E aí, vamos lá. O módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10. Ou seja, não é só aqui, tá, gente? É o triângulo todo. É toda essa área aqui, ó. E aí, o que é que ocorre? A gente já aprendeu em outros diversos contextos que a área é igual ao impulso. Então, não vou calcular o impulso aqui, eu vou calcular a área do triângulo, que a gente fica mais fácil, né? E a área do triângulo é igual a Bzão vezes H sobre 2. Né? Ou seja, A aqui também a gente pode substituir o A pelo I, que dá no mesmo, certo? Vou botar com I aqui para ficar melhor. Então, o impulso é igual. Vamos voltar para o gráfico. Bzão, que é a altura, 10, vezes, Bzão, que é o tempo, H, que é a altura. Nesse caso aqui vai dar 10 vezes 10 sobre 2. 10 vezes 10 é igual a 100, que dividido por 2 vai dar 50 newtons vezes segundos. Resposta da letra A. E aí, continuando, a sua velocidade em t igual a 10 segundos. Nesse caso aqui, teorema do impulso, onde impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que aí vamos prestar atenção numa coisa. A questão aqui diz que a velocidade inicial é 0, ou seja, parte do repouso. Então aqui não preciso calcular a quantidade inicial, eu já posso cortar ela, porque ela é igual a 0. Então eu só vou me preocupar mesmo com a quantidade final de movimento. A quantidade final de movimento é igual a massa vezes a velocidade final. E aí sim, nós vamos, né? O impulso ele já deu aqui pra gente, é 50. 50 é igual. A massa, ele nos dá na questão, é 2 quilos. E a velocidade final é o que a gente vai descobrir. E aí sim, fica mais fácil ainda, né? Que velocidade final é igual a 50 sobre 2, que é igual a 25 metros por segundo, porque 50 dividido por 2 é 25. Prontinho. Né? Esse é o nosso terceiro e último exemplo de hoje. Vou aqui fixar só as imagens para vocês poderem copiar os apontamentos no caderno de vocês. Fixar aqui, né, a terceira questão e é o gráfico, né, para vocês poderem estarem visualizando. E aí peço a vocês que fiquem atentos à descrição do vídeo para poder ver se tem alguma atividade complementar além dos apontamentos e exemplos mostrados na videoaula. Ok?